Oi, eu sou a mãe Bárbara de Ançã e no vídeo de hoje eu vou falar sobre livre-arbítrio. É um teminha meio complicado, é um teminha meio chato, porque ainda gera um monte de confusão. Não deveria gerar, mas gera um pouco de confusão. Então eu vou abordar três temas, três questões que abordam o livre-arbítrio para vocês entenderem um pouquinho como ele funciona. O livre-arbítrio é a liberdade que nós temos de escolha. Todo mundo tem liberdade de escolha e todo mundo tem liberdade de fazer o que quiser, claro que assumindo as consequências dessas escolhas. Ninguém está livre da lei do retorno e nem das consequências das escolhas que nós fazemos. Tem gente que diz que a lei do retorno não existe, porque nunca você vai receber de volta, mas toda ação gera uma reação. Isso é física, isso é a realidade. Então, toda ação que você faz vai gerar algum tipo de reação. E essa reação gerada é o retorno. Pode ser uma reação boa, pode ser uma reação ruim. Quem emana amor, recebe amor. Quem emana ódio, recebe ódio. Quem faz coisa pelos outros, recebe gratidão. Quem faz o mal pelos outros, recebe o ódio. Eu vou falar uma coisa que acontece muito, que vocês vêm sempre questionar isso, que é: mãe, eu tenho mediunidade, mas eu quero trancar a minha mediunidade, eu não quero trabalhar como médium, o que eu faço? E eu sempre repito, não faz. Você tem uma missão, você nasceu médium, você tem que fazer essa sua missão. Você tem uma responsabilidade em relação a isso. Aí sempre me respondem: ah, mas e o meu livre-arbítrio? Gente, teu livre-arbítrio foi feito antes de você reencarnar. A gente esquece, quando a gente tá em carne, que a gente não vive aqui, ó, nasceu dia 1º de julho de 70, foi ali que a gente começou a viver e que daí a gente vai deixar de existir no dia 30 de agosto de 90. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você é uma existência prévia, antes da encarnação, e você é uma existência depois da encarnação. Antes de você encarnar, você pediu, você implorou, você desejou muito nascer como médium. Então, o livre-arbítrio foi feito ali, foi escolhido ali, a tua escolha foi feita ali. Antes de você nascer, você pediu esse dom, você pediu essa responsabilidade para aprender certas coisas, para ajudar certas pessoas, para uma série de questões importantes. Você pediu. Então, se você é médium hoje, não culpe ninguém. Culpe você mesmo. Foi uma escolha sua. Então, onde está seu livre-arbítrio? Olha, seu livre-arbítrio estava antes de você encarnar. O livre-arbítrio do médico acaba quando ele entra no hospital, coloca o jaleco e o estetoscópio. A partir daquele momento, ele não pode deixar de salvar vidas. Ele até pode deixar de salvar vidas, só que daí ele vai ter consequências, certo? Ele vai ter várias consequências de ter negado socorro. É a mesma coisa. O seu livre-arbítrio em relação à sua mediunidade foi escolhido antes de você nascer. Hoje você nasceu, você é um médium, você tem uma responsabilidade. Você pode escolher, sim, não praticar a mediunidade, não praticar a sua missão, não ajudar as pessoas, não assumir as responsabilidades da sua escolha, do seu contrato. Porém, isso vai gerar consequências, como a consequência do médico que escolhe não salvar uma vida. E essas consequências são as reações da ação que você teve. Então, se você não quer ser médium, se você não quer fazer a caridade para as pessoas, se você não quer ajudar os espíritos, muitos espíritos que estão esperando encontrar você como médium para poder resgatar, resolver e ser ajudado, tudo bem. Esses espíritos vão ter que aprender de outras formas. E você também vai ter que aprender outras coisas de outras formas. E essas formas, geralmente, são mais doloridas do que ser médium. Porque ser médium exige bastante coisa, exige muito de você mesmo, mas não dói ser médium. Você se acostuma a ser médium. Agora, as outras coisas que você vai ter que aprender a lidar sem ser médium, vai doer um pouquinho mais. Como o médico que não quis salvar uma vida porque, sei lá, tava de ressaca, não vai doer tanto quanto quando ele não salvou a vida e perdeu a CRM dele, os 10 anos de estudo dele. Perder a CRM dele vai doer mais do que salvar uma vida com dor de cabeça. É a mesma coisa. Então, lembrem-se disso. Vocês têm o livre-arbítrio de vocês. Ninguém tá obrigando vocês a nada. Mas lembrem-se que vocês têm que arcar com as responsabilidades das escolhas e das ações que vocês têm. Então, pediu uma coisa, não cumpriu como pediu, deixou de fazer um monte de coisa, deixou de ajudar um monte de gente, arque com as consequências disso.
Não fique amaldiçoando orixá, santo, guia, Deus. É uma escolha sua. Você é responsável pelo caminho que você quer percorrer. E ninguém tem culpa disso. Só você. Segundo comentário comum, questionamento comum. Eu sei que ele e ela me ama de verdade, mas ela não consegue entender que ela me ama de verdade. Ela não consegue entender por causa da mãe, por causa do pai, por causa da ex, por causa da macumba que foi feito pra ela, por causa de N coisas. Mas eu sei de verdade que o que ele sente por mim, ela sente por mim, é amor. Por isso eu vou fazer uma macumbinha para que essa pessoa entenda que ela de fato me ama e ela vai vir até mim de volta. Seja uma amarração, seja uma abertura de caminho para essa pessoa vir até mim, porque eu tenho certeza que essa pessoa me ama. Gente, se você é um ser inteligente que tem capacidade de perceber as coisas dos outros, a pessoa também tem capacidade de perceber o que ela sente sobre ela mesma. Se ela não veio até você, quer dizer que ela não ama você tanto quanto você tá achando que ela ama. Porque uma pessoa não, como posso dizer, não é cavalo que fica levando pancada, não é cachorro que fica levando pancada de todo mundo o tempo todo. Se você tem a capacidade de ter escolhas, o outro também tem capacidade de ter escolhas. Então, se o outro não vai até você porque a mãe não deixa, porque a ex não quer, porque foi feito macumba, entenda que aquilo é um amadurecimento do tempo da pessoa. Se ela realmente te ama e ela realmente tem que ficar com você, vai se passar 20 anos e ela vai voltar pra você. Porque é o amadurecimento e o tempo dela. Você tem que respeitar o livre-arbítrio da caminhada da pessoa. Ela escolhe como ela quer trilhar o caminho dela. Se ela te ama e ela prefere viver em sofrimento longe de você, é a escolha dela, é o livre-arbítrio dela. Você não tem direito de se colocar no lugar dela e fazer você a justiça e achar que você sabe o que é melhor pro outro. Você não pode se comportar como se fosse o dono de um cachorro adestrado. Não é assim que funciona. Então, se você realmente ama a pessoa, você deixa ela no tempo dela. E se ela realmente te ama, ela vai voltar. Nem que isso leve décadas, nem que isso leve vidas. Então, faça o seu, aprenda a se amar, aprenda a se respeitar, aprenda a entender que as pessoas não são obrigadas a fazer as suas vontades, porque você não é o rei no mundo. E espere a pessoa caminhar do tempo que ela precisa caminhar e voltar, se for para ela voltar. Não seja possessivo, não queira controlar a vida dos outros. Respeite o livre-arbítrio dos outros. Isso não é amor, porque quem ama respeita todas as vontades do outro. Terceira questão, e essa é a mais complicada de se entender. Essa é a que mais pega, essa que é mais dá problema e essa que vai gerar um nozinho na cabeça de vocês. E eu espero que vocês se esforcem um pouquinho para conseguir entender. Querer ajudar os outros sem a pessoa pedir ajuda também é atravessar o livre-arbítrio. Não é amor, não é caridade. Amor e caridade é você oferecer a ajuda para a pessoa. Meu filho usa drogas, quero ajudá-lo. Então senta na frente dele e fala: filho, você quer ajuda? Vamos procurar uma clínica, vamos procurar um médico, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar um terreiro, vamos procurar uma igreja. Você quer? Você quer? Se seu filho responde não, é o livre-arbítrio dele. Você não pode fazer ele engolir a ajuda. Vocês precisam entender que existem espíritos que precisam passar por certos tipos de provação para entender certos tipos de coisa. Eles precisam assumir as responsabilidades dos atos deles, para eles poderem crescer e entender uma série de coisas. Existem espíritos que escolheram estar na situação da droga, por exemplo. Ele mesmo, o encarnado, não estou falando obsessor, ele mesmo, o encarnado, escolheu aquilo lá justamente por ele ter a aprovação espiritual de vencer aquilo, de entender quão prejudicial aquilo é, de como ele tem que se disciplinar, como ele tem que crescer, como ele tem que respeitar o próprio corpo dele, respeitar as pessoas em volta. Então, quando você vai lá e atravessa o livre-arbítrio da pessoa e tira essa aprovação dela, você está atrasando a evolução dela. Meu pai tá doente. Eu queria que as entidades ajudassem. Seu pai pediu ajuda. Você sentou na frente dele e falou:
pai, eu vou num terreiro, eu posso levar teu nome pros caboclos? Vamos lá pedir ajuda pros caboclos? Se ele falar, não, eu não acredito nisso, eu não quero, direito dele. Você não pode atravessar o livre-arbítrio dele e querer ajudar ele sem que ele queira a ajuda. Vocês precisam entender que isso não é amor. Porque quem ama deixa que o outro passe pelas provações que precisa passar. Então, quando vocês forem pedir ajuda para uma entidade, para um Deus, numa oração, em qualquer coisa para ajudar a pessoa que você ama, não peça para que a pessoa tire a aprovação, não peça para a entidade, o Deus, o orixá, Jesus, quem seja, tire a aprovação daquela pessoa. Pelo contrário, faça para o seu. Peça para que aquela entidade te dê força, amor e coragem para que quando aquele outro estiver pronto para estender a mão, você tenha a capacidade de estender a mão e ajudá-lo. E não resolver os problemas para ele. Porque não vai adiantar. Você vai estar tirando algumas responsabilidades encarnatórias que ele tem que você não entende, porque é uma coisa que ele tem que passar. São provações, são crescimentos, são aprendizados que ele precisa ter. Então, você pode pedir, sim, para que os deuses iluminem a cabeça daquela pessoa. Mas acho que é muito mais importante você pedir para que você tenha paciência e força para, na hora certa, você poder ajudar a pessoa que está precisando de ajuda. Você pode, sim, orientar. Você pode, sim, explicar. Você pode, sim, oferecer. Agora, se a pessoa não quer, ela não quer ajuda, ela não quer entender, ela não quer aceitar Deus, ela não quer aceitar os orixás, ela não quer aceitar ajuda, aí é livre-arbítrio dela. Ela vai ter que aprender da forma que ela quer aprender. Se ela não quer a ajuda para andar, então ela que ande caindo. Mas ela vai aprender isso. Faz parte do trajetório espiritual daquele espírito. Faz parte das missões espirituais que ele escolheu. Faz parte das escolhas que ele teve, das provações, dos débitos, dos créditos que ele tem que passar. Então, faça o seu, que é oferecer ajuda. O outro não quer ajuda? Faça o seu. Peça para que os orixás te ajudem a ter força para estender os braços na hora que aquela pessoa pedir socorro. É difícil de vocês entenderem isso, de entender que ajudar os outros enfiando goela abaixo também é tão ruim quanto fazer o mal para os outros, porque vocês se colocam sempre numa posição de superior. Eu sou quem entende a verdade, então eu posso me colocar no lugar de quem vai ajudar o pobre coitado que não sabe o que faz da vida. E não é assim que funciona, ele não é um pobre coitado que não sabe o que faz da vida. Ele é um espírito com guias, mentores e tempo de encarnação, tanto quanto você. Ele tem aprendizados, ele tem ensinamentos, ele tem coisas que ele tem que aprender da mesma forma. Não se coloque no lugar de superior, não faça justiça a você, não coloque-se na posição de que o outro está sentindo dor, porque você acharia que aquilo seria dor. Porque pensa com vocês. Vocês gostariam que alguém resolvesse os problemas para vocês? Muitos vão dizer, adoraria. Mas todo mundo sabe, aqueles que têm consciência espiritual, sabe que se você não levanta e sua a camisa, você faz por onde, não tem mérito. Se você não faz, você não tem mérito. O pai e a mãe não podem colocar os pezinhos no chão do filho para o filho aprender a andar. Ele pode segurar, ele pode bater a mão para chamar. Mas quem vai ter que firmar o pé no chão é a criança, senão ela nunca vai aprender a andar. E isso vocês precisam entender, que as pessoas que você ama precisam também aprender a andar sozinhas. Você não pode ficar carregando elas, você não pode ficar fazendo por elas, você não pode ficar resolvendo por elas. Então lembre-se, a pessoa tem que querer ser ajudada. Você não pode enfiar a goela abaixo a ajuda ela. Então, quando você for num terreiro, conversar com uma entidade, e você falar pra entidade, eu vim aqui porque eu preciso ajudar meu filho, meu pai, meu tio, minha prima, whatever, qualquer pessoa, e a entidade pegar e falar, eu não posso fazer nada, a pessoa tem que vir aqui pedir ajuda. Não ache que aquilo não é espírito de luz, não ache que estão negando ajuda, pelo contrário, eles estão fazendo aquilo que eles têm que fazer, respeitando o livre arbítrio do encarnado. Eles têm, o encarnado tem toda a possibilidade de pedir ajuda. Se ele não está pronto para pedir, tempo de amadurecimento dele. Reze por você, para você conseguir esperar.
e não para ele arranjar a iluminação. Não atravesse a evolução da pessoa, não atravesse os méritos da pessoa, não atravesse as vontades, as escolhas e das coisas das pessoas. Esses são os 3 casos mais comuns do atravessar o livre-arbítrio, de vocês entenderem o livre-arbítrio. Existem várias outras coisas, mas essas são os principais que eu vejo recorrente nos terreiros, vejo recorrente nas pessoas que vêm me pedir ajuda nos inbox, que é querer fazer amarração porque se coloca no lugar da outra pessoa, de achar que sabe o que ela quer, se colocar na frente da pessoa e achar que você sabe o que a pessoa precisa como pedido de socorro, e achar que você não está sendo respeitado seu livre-arbítrio quando vem a cobrança da sua mediunidade. Então, vamos parar, vamos pensar, vamos meditar sobre isso e vamos aprender a respeitar os outros. É isso, então. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seu joinha e axé.